Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia não tem fim. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês. Aproveitando enquanto as crianças estão indo, vendo as crianças que cresceram, os netos chegando, né? Vai abrindo a sua Bíblia aí, no versículo que é o tema deste mês. João 17:4 é o tema deste mês e é sobre isso que nós falaremos hoje. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Ficou feio? Vamos ler de novo? Eu te glorifiquei na terra. Amém. Pode sentar. Irmãos, todo mundo que está aqui nessa época do ano, por alguma razão, a maioria já pensou naquilo que fez, naquilo que ainda precisa fazer. Eu quero lembrar você e falar para você que não sabe, seu projeto de vida que você fez no ano para 2025, ele está ali dentro do gasofilácio e todas as semanas alguém ora pelo seu projeto. Todas as semanas alguém ora por você, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, mas existem decisões que é você que vai ter que tomar. Existem coisas que nós é que temos que decidir, aquilo que nós faremos para ver os nossos projetos se concretizando. Quando Jesus fala isso com Deus, ele fala, olha, eu concluí, eu fiz aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para que o teu nome seja glorificado através de mim. E a gente precisa pensar nesta época do ano, que muita gente não gosta, nós nem vamos fazer uma enquete, quem gosta, quem não gosta das festas, muita gente não gosta de Natal, não gosta de Ano Novo, não gosta da época, não gosta da música, não gosta da chuva, muita gente se sente frustrado quando vai chegando essa época e começa a olhar para trás e ver o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Nós temos vivido um fenômeno que não é aqui da SEAP, é de todo lugar. O fenômeno de uma geração, de uma época em que nós trabalhamos muito. Quanto mais eu converso com gente, mais eu escuto as pessoas dizendo, nossa, eu estou trabalhando tanto, eu estou tão cansado, eu estou trabalhando muito, eu estou precisando descansar, eu estou precisando tirar um tempo, eu estou precisando fazer alguma coisa. E a gente vê que isso é geral para todo lugar. Só que a gente precisa hoje parar e pensar naquilo que você tem gasto a sua energia, a sua força. Com que você está gastando a sua energia nesses dias em que tem tanta gente tão cansada? Esta semana, atendendo uma pessoa, eu falei com ela, olha, fulana, Deus mandou te lembrar da passagem bíblica que fala sobre as raposinhas que parecem inofensivas, que são fofinhas e que a Bíblia diz que elas entram nas vinhas e comem toda a plantação. Elas comem todas, elas conseguem furar buracos nas cercas e passar, e elas entram e comem toda a plantação. E aí a gente vê que muita coisa hoje parece essas raposinhas que querem nos distrair, gastar a nossa energia. E aí se a gente não fica atento, a gente vai ficando incomodado com muita coisa que não era nem para ser problema para nós. E hoje, antes de entrar no exemplo da palavra, eu quero te motivar a pensar no que você tem gasto a sua energia, em que você está empregando a sua energia e gastando o seu tempo. Sabe, irmãos, eu dei um testemunho, comentei aqui esses dias para trás, só no nosso quarto que tem ar, é muito quente lá em casa, nosso genro colocou ar no nosso quarto, e aí o Pedro chegou, vó, a gente pode almoçar hoje no seu quarto? Falei, pode. Você prepara aquelas bandejas de levar café na cama? Preparo, Pedro. Então tá, eu vou subir, eu vou ligar o ar, vou pôr um desenho. Quando estiver pronto, você fala, Pedro, pode descer para pegar. E eu venho aqui pegar minha bandeja e vou ficar no quarto. E a Isabela, marmanja grande. Uai, mas se ele quer, eu também quero. Se ele vai comer na cama, eu também vou comer na cama. E aí, a Lídia estava lá. Agora ela está trabalhando, a gente fica mais com as crianças do que antes, porque ela só chega de tarde. E a hora que ela falou, mãe, vai sujar a roupa de cama. Eu falei, quem está ligando? Quem está ligando? Nossa máquina é de 15 quilos. Charles, está toda esquisita. E aquilo lá não é demônio, não.
Não é demônio, tá de novo. Tô achando que está cansada. Vai lá, Charles. Vai lá que eu faço a janta, né? E aí, falar numa... Ah, não, tem muito técnico aqui ouvindo. Eu tenho janta para todo mundo, viu, irmãos? Para os técnicos, todos estão aqui presentes. E aí, eu falei, Lídia, quem está ligando? Se sujar a roupa de cama... A gente está aí com os meninos, sabe o que eu lembrei? Pastora Janaína vai lembrar disso, teve um ano, a Isabela tinha problema de garganta. Em um ano, a Lorena vai lembrar por causa da oração, quem é, muitos, Lohane, em um ano, em 12 meses, ela teve crise de garganta 9 meses. Em 12 meses, teve 9 meses do ano que ela passou mal de garganta. E aí eu lembro que nesse dia eu falava com assim, Isabela, por favor, me fala o que você quer comer. Qualquer coisa que você quiser comer, eu faço para você. Vó, eu não consigo comer. E eu vou ligar dos meninos comer na cama. Sabe, irmãos, o dia que a gente dá faxina e todo mundo resolve derramar os trem no chão, o dia que você dá faxina e o povo resolve derramar, eu acho, suco, açaí, que é espingo de açaí, aí chove, entra com o pé, suja a casa, e a gente decidiu, nós temos um combinado de não gastar nossa força com esse tipo de coisa. A gente tem um combinado de guardar nossa energia para coisa séria. Porque se você vai se gastando muito com isso, sabe, a Bíblia diz que se a gente se mostra fraco no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. E aí eu lembro que quando eu tinha uns 15, 18 anos, 20, não é que a gente relaxa não, irmãos. E eu estou olhando minha unha, eu não consegui fazer unha essa semana. Nós temos um casamento amanhã, 5 horas da tarde para fazer. Segunda, 5 horas da tarde. Nós temos um casamento, é casamento mesmo, com festa, com tudo. E eu estou olhando, falei, meu Deus, como é que eu vou pôr a mão na cabeça dos noivos com essa unha sem fazer? Pensei em 1000 coisas, já arrumei, já resolvi, já deu certo para amanhã. Só que a gente não sofre mais com coisa pequena. E se a gente não fizer isso e não aprender, irmão, você tem carro? Quem tem carro? Fala glória a Deus, levanta a mão aí. Pois então, irmão, já imaginou aquele pacote de biscoito de polvilho no seu carro, assim, semeado, biscoito de polvilho, ai, ó, e vó ama biscoito de polvilho. Eu quero dizer que nós que somos avós, amamos biscoito de polvilho, e a gente não está ligando de sujar o carro de biscoito de polvilho, e o biscoito de polvilho é bom que eles caem à vontade, né, irmãos? Eles farela todo, mas que bom que a gente tem criança. Olha isso, irmãos, isso é dádiva. Os netos da gente são filhos com açúcar por cima. A gente quer que eles comam biscoito de polvilho no carro. E daí se sujar o carro? A gente tem neto para comer biscoito de polvilho. E aí, irmãos, eu estou falando isso tudo porque a gente está no mês das conclusões. E você precisa pensar, sabe, se você é da turma que estressa fácil, começa a pedir o Espírito Santo para te controlar. Irmãos, eu não posso. Se você é da turma que fica nervoso, tem gente, irmãos, aconteceu um negócio comigo ontem, eu estava num lugar, ontem, e sem querer um rapaz derramou um copo de água em mim. Eu olhei para a cara dele, falei, que bom que estava calor, muito obrigada. E me molhou todo, irmãos. Ele derramou um copo, foi sem querer. Mas foi um copo de água que ele derramou em mim. Minha preocupação foi que o pastor, primeiro que eu não sabia se ele tinha visto ou não, eu falei, ai, se ele achar que esse homem fez alguma coisa por querer, tô com dó do moço. Perdão, senhora, eu falei, meu filho, está calor, entendeu? Porque a gente precisa pensar nisso. A gente está no mês das conclusões, e se a gente não vigiar, a gente não vai concluir o que Deus nos chamou para fazer. Irmão, se você estuda, se você não passou de ano, você deve estar desesperado. Eu entendo quem estuda que não passou de ano. Porque novembro, lá em casa, a obrigação é só ir na aula. Tem que ter passado de ano em agosto. Lorena, só nós duas. Coitadinha da minha neta. Não é não, Ana. Você fica à vontade, né? Não fica não, minha filha. Fica não, que eu não vou estar lá para te defender, né? Então, só que a gente precisa pensar. Se você está no trânsito, você vê, antigamente o povo falava, vai com Deus, agora eles faziam só assim, agora mudou o dedo, não é joia mais não, mudou de dedo, eles mandam a gente para um monte de lugar. Só que a gente precisa pensar, o que você tem feito nestes últimos meses, esses 45 dias do ano, ou 46, não sei ao certo, você está gastando a sua força com o quê? Às vezes você fica tão irritado, tão desgastado com coisa boba, que quando você precisa ter força para resolver um problema, você já não tem mais condição emocional de resolver.
Às vezes a gente se desgasta com coisa pequena que vem para minar a nossa força. E é essa estratégia, minar a sua força, para você ver mais problema do que tem, para você sofrer mais do que merece, para você passar mais aperto do que está passando, para você ver um problema gigante, quando na verdade o Senhor é Deus e soberano. E aí eu quero entrar num exemplo aqui. Esse culto é menor também por causa do horário, mas vai dar tempo de falar tudo. E é para mim, depois de Davi no Antigo Testamento, é a pessoa que eu mais admiro, que é Moisés. E a gente sabe a história, teve um ano que todo mundo cantou Joquebede, Moisés não vai morrer. Vocês lembram? Gente, cantava quando fazia o gesto, e aquele Joquebede ficou na cabeça de todo mundo, quando a gente cantava isso. E a história é tremenda. Faraó decide matar os meninos, a mãe de Moisés, para ele não ser morto, ela coloca ele num cesto no rio Nilo, e Moisés vai parar no palácio do homem mais importante da época. Ele vai parar no palácio do governador, do faraó, e a Bíblia diz que a filha do faraó pega aquele menino das águas, Moisés, que quer dizer tirado das águas, pega Moisés e leva para o palácio, e Moisés então passa a ser criado como neto de faraó. E aí eles precisam de uma ama de leite e buscam a mãe dele, Joquebede, que não ia deixar Moisés morrer, né? Busca Joquebede para dar mamar para o menino, e ele é criado ali. Ele é criado, e a Bíblia diz que ele é letrado em todas as ciências da sua época, que Moisés cresceu, e os primeiros 40 anos dele, ele aprendeu os idiomas, ele aprendeu todas as ciências da sua época. Moisés morava dentro do lugar onde tudo acontecia, ele morava no lugar que exportava conhecimento, que exportava ciência, sabedoria das coisas. Depois disso ele mata um soldado egípcio e foge para o deserto, e ele passa 40 anos no deserto. E esse negócio de deserto, irmãos, é bom só para cantar. Você me leva ao deserto para falar de amor, mas deserto não é bom não. Então se você está num deserto aí, começa a orar: Deus, me ensina rápido. Quanto mais rápido eu aprender, mais rápido eu saio, Jéssica, desse deserto, mais rápido vai passar. Porque deserto é escola, deserto é lugar de aprendizado, mas deserto é lugar de passagem. Nesse negócio não é para morrer no deserto, não é para morar no deserto, é lugar de passagem, e é onde Deus nos ensina. E aí começam os 40 anos de Moisés, os próximos 40 anos, que ele vai se tornar o homem mais importante de sua época. Provavelmente a maioria de nós que estamos aqui já assistimos os 10 mandamentos, já vimos o mar abrir, já vimos as pragas acontecer, e a gente pensa naquilo tudo. E hoje existe comprovação científica de que tudo isso realmente aconteceu. E a gente pensa em Moisés chegando diante do faraó: olha, deixa o povo de Deus ir embora. Não deixo não. E o coração de faraó endurecido. E Moisés vive ali, irmãos, a melhor época, ele vive milagres que só ele viveu. Não tem na Bíblia nada parecido com as 10 pragas do Egito. Não tem na Bíblia nada parecido com tudo que Moisés viveu ali. E eles vão, a Bíblia diz que eles vão embora, e que Deus ainda fala assim: nem uma unha do que é de vocês ficará na terra do Egito. E eles saem em direção à terra de Canaã. E aí começa uma época que a gente vê coisas tremendas. E Moisés chama 12 homens, cada um dos 12 filhos de Jacó, e fala: vão ver a terra que Deus prometeu. E a Bíblia diz que era a época da colheita das uvas, e que eles viram que para carregar um cacho de uva eram necessários 2 homens, irmãos. Imagina o que é isso. Imagina, irmãos, que maravilha, 2 homens para carregar um cacho de uva. É a terra que Deus prometeu, que mana leite e mel. E Moisés sai do Egito com esse povo todo. E se você tem mais de um filho, você entende o que é gestão de pessoas. Eu sou formado em recursos humanos, e o curso inteiro a gente aprende sobre gestão de pessoas, sobre como lidar com as pessoas em diversos ramos diferentes. E aí eu me lembro, pensando em Moisés: se você trabalha fora,
você tem que conviver com gente diferente de você. Se você tem mais de um filho, você tem que conviver com gente diferente de você. E cá para nós estamos em família, não é todo mundo que é legal de conviver. Não, vamos combinar. Amanhã você vai trabalhar, você tem um amigo chato, um colega de trabalho esquisito, chato, você tem, né? As caras que vocês estão fazendo estão melhor do que levantar, e nós estou até com dó, Deus abençoe esse povo amanhã, é segunda-feira, esse amigo chato, põe a bênção sobre ele. Eu tinha uma colega de trabalho assim, a gente não sabia se ela ia chegar manifestada, se ela ia chegar possuída, como que ela ia entrar no ciclo, mas era cada dia uma emoção. E aí a gente pensa, Gilbo, em Moisés. Existem alguns teólogos que dizem que essa multidão que saiu do Egito foi de 2 milhões de pessoas. Outros dizem que foi até 6 milhões de pessoas. E aí, Luana, que maravilha. Se aguentar, gente, como é que eu falo no altar? Enchendo a sua cabeça. É assim que a gente fala no altar. Você imagina as reclamações. Moisés, meu marido, Moisés, fulano da tenda, Moisés, água. E ele ouvia isso o tempo todo. Moisés, a gente está com sede. Você tirou a gente do Egito para vir morrer no deserto. Será que lá no Egito não tinha sepultura para que todos nós fôssemos enterrados lá? Você trouxe a gente para cá para morrer no deserto de sede. E Deus manda água. Moisés, nós estamos com fome. Ai, irmãos, é o único povo. Se você gosta, eu te respeito. É o único povo que tem saudade de pepino. Eu tenho pepino à vontade. Descasco abacaxi o tempo todo. E o povo com saudade, que saudade dos pepinos do Egito, das cebolas, tem saudade de cebola? Que saudade da cebola do Egito. Você vê o nível de reclamação. Você vê o nível de reclamação que Moisés ouvia. Aí nós estamos com fome, Deus manda o maná. Eram sementes parecendo coentro que caíam junto com o orvalho durante a noite. De manhã o povo ia lá, recolhia aquela semente e fazia bolos para comerem. Estou cansado de comer pão, estou cansado desse maná, a gente está precisando de carne, e Deus manda as aves, e a Bíblia diz que eles comiam carne até sair pelos dentes. Imagina, nós estamos falando de uma multidão incansavelmente reclamona, de gente que às vezes a gente conhece assim, gente que reclama tanto, que você vê a pessoa, às vezes você despista e vai saindo fora, de gente que reclama tanto, que quando ela chega perto de você, você pensa assim, quero ver de que ela vai reclamar hoje, quero ver qual que é o problema, gente que todo dia, para cada solução que você dá, ele tem um problema, para cada solução a pessoa tem um problema, e aí a gente vê que faltando um pouquinho, sabe, irmãos? E é sobre isso que você precisa ir embora pensando hoje. Faltando um pouquinho para Moisés entrar em Canaã. E ele devia estar, Jack, cansado de muita coisa. Sabe aquele dia que os outros querem te chamar de bonito? Você vira a pessoa, me chama de bonito. Você me chama de bonito que você vai ver que se arruma comigo. Moisés devia ter acordado assim. Porque ele estava cansado, naquele dia que se a pessoa olha para você, você quer que ela olhe para você perguntar, o que foi? Tem gente que está assim, irmãos, vocês acham que eu não noto? O que foi que você está me encarando? O que você está me filmando? Tem gente pronto para brigar. E um povo reclamou de novo, que naquele dia não tinha água. E aí Deus chama Moisés e fala com ele, o que era para fazer para dar água para o povo. Olha o que Deus fala. Na presença de todo o povo, você e seu irmão Arão, ordenai a rocha que dê as suas águas. Era para Moisés, é uma coisa engraçada, mas Deus está falando com ele aqui, fala para a rocha, chega para a rocha e fala, dê as suas águas que estão aí dentro. Assim lhes tirarei água da rocha, dareis de beber ao povo e aos seus animais. A ordem está dada e clara. Moisés, você vai chegar lá, chamarão o seu irmão, vão vocês dois lá e você vira para a rocha e fala, dá água para esse povo todo beber. É isso que Deus mandou. Ah lá, o menino pode chorar pequeno, a gente nem liga. E aí, irmãos, só que Moisés fez uma coisa que a gente tem que ter cuidado para não fazer. A gente tem que ter muito cuidado para quando a gente está quase chegando onde Deus nos quer, a gente não perder o que Ele está fazendo.
A gente tem que ter muito cuidado para não se distrair. Eu imagino que existe um movimento no céu. Sabe o que eu penso? Agora eu estou falando o que eu penso. E a Bíblia me dá mais para pensar isso. A gente começa a orar. A gente começa a orar e começa a jejuar. E aí Deus manda o anjo com a bênção. Quando o anjo está quase para te entregar, você resolve fazer um trem errado. Você resolve pisar na bola. Aquele anjo deve ter vontade de socar a nossa cara, mas ele é anjo, a vontade é minha. Ele, se eu fosse anjo, eu tinha vontade de socar a sua cara. Na hora que eu trouxe o que você pediu, Deus me mandou você fazendo trem errado aí, ao ser errado, e vou ter que ir embora, vou voltar para o céu com sua bênção. Foi esse dia, foi um negócio desse que Moisés fez. A Bíblia diz que ele chega na rocha, e ao invés de falar o que Deus mandou, ele pega o cajado, e eu acho que naquele momento, ele queria dar na cabeça do povo, irmãos. E ele deu na rocha 2 cajadadas. Ele deu na rocha, naquele momento aquela rocha devia representar muita gente que queria descer mesmo o cajado, né, irmãos? Porque era muita coisa. Ele tinha muita gente para assessorar, mas no final era Moisés que resolvia. E aí, naquele momento, ao invés de fazer o que Deus mandou, e não era nada sobre bater na rocha, Deus dá água para o povo. Mas Moisés tem o maior erro da sua vida. Naquele momento, quando ele bate na rocha, a Bíblia diz que ele não santifica o nome do Senhor. E ele se perde na sua trajetória. Ele se perde na sua trajetória de 40 anos esperando o cumprimento da promessa. De 40 anos esperando a conclusão daquilo que ele desejava fazer. E tantas vezes a gente se perde. A gente se perde quando perde a fé. A gente se perde quando resolve ter razão e perde o que Deus está fazendo. A gente se perde quantas vezes quando a gente tira da mão de Deus o controle. E sabe, irmãos, a gente descobre que é só Ele que tem o controle de tudo. E aí a gente se perde quando não olha o manual. Lembra da história do meu aparelho de som, que eu contei para vocês um dia? Orei um tanto, Gilbert, para ter um aparelho de som. Naquela época, hoje a gente vê um som desse só em carro de quem gosta de funk, aquele monte de som, né? Eu orei muito, não tinha dinheiro para nada, e nós conseguimos comprar um aparelho de som, e eu tinha um tanto de LP, vocês não vão lembrar, eu ouvia Rebanhão, eu ouvia Sinal de Alerta, eu ouvia aquelas coisas, Atos 2, eu ouvia aquilo o dia inteiro, irmãos, e eu era louca para ter um som para ouvir meus discos. Chegamos da loja, colocamos, eu não lembro o nome da loja, na rua Curitiba, nós fomos lá, compramos, chegamos em casa e o som não funcionou. Tem um demônio nesse som, demônio sai do meu som e nada do som funcionar, demônio sai desse som, você está querendo me impedir de louvar a Deus e nada do som funcionar. E quando não tinha mais nada para orar, mais nada para pedir, eu resolvi pegar o manual do fabricante. E na primeira página, escrito assim em vermelho, assim, de todo tamanho, este equipamento, ele tem um dispositivo na parte de trás, tem uma chave vermelha, e este equipamento está ligado no 220. Caso a sua rede seja 110, mude a chave para que seu som funcione. E o demônio saiu, e o som funcionou um tempão, irmãos, porque eu decidi olhar o manual do fabricante. E a gente precisa aproveitar o manual do fabricante, irmãos, para não errar a nossa trajetória. Moisés, faltando, alguns teólogos dizem que faltavam meses, poucos meses, de 40 anos, para ele entrar na terra de Canaã. E aí, olha o que acontece, Deuteronômio 34, do 1 ao 4. Então, ele já tinha pecado, Deus havia dito para ele o que ia acontecer. Então Moisés subiu das planícies de Moabe, ao monte Nebo, até o topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali, olha o que aconteceu, ali o que o Senhor fez? Tá, ali o Senhor, só para você ter certeza, ali o Senhor, ele viu a terra toda que Deus tinha prometido, de Gileade a Dan, versículo seguinte,
toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, toda a planície que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Olha o que acontece. Depois o Senhor lhe disse: esta é a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhes disse: eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Por causa de um pecado, Moisés não entrou na terra que Deus havia prometido. Deus falou com ele assim: você vai ver a terra, mas você não vai colocar o pé ali. Irmãos, a gente costuma ouvir dizer isso muito. O importante não é como você está começando, é como você termina. Durante mais de 20 anos, eu fui professora em seminários. Durante mais de 20 anos, eu dei aula formando pastores. E esse fenômeno acontece em muitas escolas. Aí vai te fazer passar vergonha. E aí todo mundo, mas não preocupa não, que ele está bem seguro ali. E aí, irmãos, eu me lembro, eu dava aula para o primeiro, segundo e terceiro ano. Fernando, a turma de primeiro ano de seminarista, gente que teoricamente queria ser pastor, tá, irmãos? 65 alunos. Chegavam uns alunos lá na igreja, a sua esposa está lá fora. Chegavam uns alunos lá no seminário. Vocês lembram dos catálogos? O catálogo da cidade, com umas bíblias maiores que os catálogos de São Paulo. Lembra dos catálogos? Que a coisa. Chegavam lá, aqueles alunos animados, com os cadernos de 200 páginas. E aí, eram 65 pessoas, e o povo animado, o povo eufórico. E eu me preocupava muito com isso. No segundo ano, dos 65, já tinha uns 30. E sabe no terceiro ano quantos alunos eu formava? 8, 6, 10. Dos 65, irmãos, às vezes 50 tinham desistido. Era uma classe tão pequena, que era a menor classe de tamanho em espaço do seminário, porque todo mundo sabia que a maioria, a grande maioria, não chegaria até o terceiro ano. E o importante não é como você começa, é como você termina. Como que você está terminando este ano? Quais são as conclusões deste ano para você? E sabe o que é, Fernando, o mais triste disso? No mesmo capítulo, versículo 7, olha como que Moisés estava nessa época. Vamos ler junto? Vamos lá? Moisés tinha... Vocês estão sem força e sem vigor. Vocês não jantaram. Misericórdia. Vamos lá, igreja. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Sabe o que isso quer dizer? Que ele morreu numa época que ele ainda tinha muito para fazer. Que ele morreu numa época em que ele ainda tinha força para fazer um monte de coisa. Ele morre ali, sem entrar naquela promessa que ele tanto esperou. Ele foi o homem que mais lutou pela entrada do povo em Canaã. E ele morreu sem pisar naquela terra. Morreu forte, morreu com vigor e perdeu o que Deus tinha para fazer. Pensa nisso hoje. Como que você está diante de tudo que Deus tem para fazer por você? Sabe, irmão, às vezes você sofre com coisa pequena e você perde a força para lutar por coisas sérias. Às vezes você, por alguma razão, e esse ano foi o ano, está sendo um ano diferentão, vamos combinar. Este ano está sendo diferente. Mas se você não buscar de Deus direção, se você não olhar o manual do fabricante, e se você não souber o que você precisa concluir, você vai... Sabe, irmãos, o que eu ensino quando a Isabela fala assim: vó, qualquer coisa, tá bom, Isabela? Não existe qualquer coisa. Você tem que saber o que você quer. Ah, qualquer lugar. Não existe qualquer lugar. Você tem que saber onde que você quer chegar. Você tem que saber qual que é seu objetivo, o que você tem, o que você espera para você. O que você quer comer? Não, você vai comer qualquer coisa, não. O que você quer comer?
porque a gente precisa saber para onde que você está indo. Daqui a 45 dias, espero que estejamos todos nós com a camisa linda. Mostra a camisa linda aí, Jéssica. Com a camisa linda lá na quadra, todo mundo de verde. E não tem nada a ver com a esperança, não, é porque é bonita mesmo. 2026, o ano do favor de Deus. Eu espero que daqui a uns dias nós estejamos lá. Mas para onde que você está indo? O que você está fazendo da sua vida? Põe um mocinho, põe um mocinho. Vamos dividir o tempo aí, ó. Tem um rapazinho também, de verde, né? E aí a gente precisa, não, porque só põe a menininha, os homens vão achar que a camisa é só de mulher e não é, né? E aí, irmão, a gente precisa pensar, o que você tem para fazer neste ano ainda? E qual que é a sua força para este ano? Irmãos, chega dezembro, me dá um trem de limpar a casa, um trem de fazer faxina. Aí quando chega janeiro, um monte de coisa do pastor sumiu, e ele só resolve. Eu não sei o que acontece, é esquisito. Eu dou a faxina em dezembro, em janeiro ele, amor, você viu? Eu não vi mais, né? Não sei se você é dessa. Eu gosto de limpar a casa, eu gosto de enfeitar a casa, eu gosto de pisca-pisca, eu descobri que tem uma roupa, eu vou vestir a porta com uma roupa, eu achei na Shopee uma roupa, você enfia na porta, a porta fica de Natal, tô doida com o trem daquele. Mas o que você está arrumando, irmão? Onde é que você está gastando a sua força? Irmão, não entra na minha cabeça, se você é casado, dormir de mal, pelo amor de Deus, isso não existe, irmão. Não existe quem é casado dormir de mal. Dorme, pelo menos só dorme, mas não dorme de mal. Sabe, a gente tem que aproveitar e guardar nossas forças para coisa grave, porque acontecem uns negócios que a gente não espera. Eu não esperei que esse ano, eu não tinha nada para fazer, resolvi visitar médico, hospital, a falta de programa melhor para fazer, e a gente não adoece porque quer. A gente, às vezes aparece um problema financeiro, e você está aí, às vezes é tão grande a situação, e você precisa de força para dar conta de chegar. Olha que triste, gente. Quando Moisés morreu, ele tinha vigor. Ou seja, ele podia ter vivido mais. Ele podia ter entrado em Canaã. Ele podia ter desfrutado de tudo aquilo que Deus tinha para ele. Mas, infelizmente, ele escolheu parar a sua jornada e pisar na bola, irmão. Quase na hora de entrar em Canaã. Eu quero orar com você nessa noite e pedir ao Senhor que nos dê força, irmãos, e nos dê maturidade. Vamos orar por isso, para Deus nos dar maturidade, irmãos. Nós já passamos da fase de ficar de pirraça. Nós já passamos da fase, sabe, de ficar emburradinho, porque as coisas não aconteceram como a gente quer. Nós já passamos dessa fase. A nossa fase agora é outra, é matar o chefão. Nosso negócio agora é matar o chefão, é ir atrás, é matar o chefão, tirar ele do nosso caminho. Mas a gente já passou dessa fase. Sabe, amanhã, quando você for para a sua célula, vai levando alguma coisa de boa para compartilhar. Durante a semana, na célula, aproveita para falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Pensa nisso. Você pode ficar de pé por um momento. Nós vamos orar por você, para que Deus te dê essa maturidade, para que Deus te dê esse discernimento, para você viver aquilo que Ele tem para você não parar a sua trajetória no meio do caminho. Feche os seus olhos, irmão, e ore por você agora. Fala: Deus, me dá força, me dá ânimo, me dá vigor. Começa a orar por você agora, que o Senhor te renove, que o Senhor te dê ânimo para orar.